Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui neste vídeo para trazer estratégias para que a gente possa melhorar a comunicação de todas as estruturas na posição sentada e também restabelecer todas as suas conexões sob uma visão do Inner Balance. Sou Priscila Negrini, sou instrutora Inner aqui do estado do Espírito Santo e estarei com vocês mensalmente no quadro Estudando o Movimento através da experiência. E especialmente hoje eu trarei um vídeo explicativo e também prático para que a gente possa entender todas as conexões e integrações que acontecem na posição sentada. E para que a gente possa sempre trazer temas interessantes, estratégias legais, eu peço que vocês curtem a nossa página, o nosso vídeo, se inscrevam no canal do Inner Balance e ativem o sininho. Primeiramente, eu quero trazer algumas considerações para que a gente possa entender um pouco mais a estratégia que eu trarei para vocês hoje. É interessante nós reconhecermos os nossos isquios, que são os ossinhos do nosso bumbum. E como eles ficam posicionados habitualmente onde a gente passa a maior parte do tempo sentada. Quando sentamos nesses isquios e os reconhecemos mais na posição sentada, nós convidamos a nossa linha axial a se regular, propondo uma postura mais organizada. Mantemos também a saúde do nosso assoalho pélvico e nutrimos o nosso músculo psoas, gerando mais espaço para que o diafragma trabalhe nessa posição sentada. Dando ênfase nesse músculo psoas e percebendo todas as suas conexões, a conexão que ele faz com o diafragma, com o assoalho pélvico. Além disso, ele também é um músculo muito interno e refinado, então ele tem a ver muito com percepção. A gente melhorando essa comunicação, conseguimos melhorar e ter um psoas mais integrado. Hoje, na nossa vivência, nós iremos utilizar duas balance balls, e utilizando o movimento como uma condução principal, melhorando a atenção. A balance ball, nós também vamos trazer uma atenção especial para o músculo quadrado lombar, visto que ele é um grande comunicador das cinturas escapular e pélvica. Em alguns momentos também nós vamos fazer alguns movimentos de trazer o joelho ao peito. Esse movimento faz com que a gente tenha uma nutrição maior do músculo psoas, gerando mais função e regulando as tensões. Quando se trata de postura, é interessante a gente pensar que imposições não são legais. É mais interessante a gente ir pelo caminho do melhor entendimento e também melhorar toda a comunicação das estruturas. Porque o corpo, ele age de acordo com suas necessidades. Vamos vivenciar um pouco, perceber todas as nossas conexões. A nossa primeira prática será na posição sentada. Como eu disse, nós vamos utilizar hoje duas balance balls. Eu sugiro que vocês preparem um ambiente confortável, onde vocês se sintam à vontade. E se optarem por sentar em cima de uma almofadinha, também, se sentir mais confortável, não tem problema, tá? Nós vamos posicionar as bolinhas nos isquios, mas primeiramente eu quero que vocês percebam, façam um check-up de como está o corpo agora, nesse momento, como estão as curvaturas da coluna na posição sentada, perceba a sua respiração, para onde vai o topo da minha cabeça? Nesse primeiro momento, como estão as pernas, como está o apoio desse sacro lá atrás, que é o finalzinho da nossa coluna, como estão posicionados os ombros, se há alguma coisa que me incomoda,
Perceba um pouco a respiração, se achegue no lugar, veja o que você vê em volta. Faça um check-up geral de como seu corpo preenche esse espaço nesse momento. Nós vamos pegar as duas balance balls e vamos posicionar um em cada isquio. Fica um pouquinho atrás dos isquios, tá? E no primeiro momento nós vamos perceber e acolher essas bolinhas. Eu acolho as bolinhas, percebo o toque delas lá atrás, nos meus isquios. E começo o movimento pressionando a minha mão. À medida que eu pressiono e relaxo essa mão, eu transfiro o peso lá dos meus isquios para frente e para trás. Quando eu solto o peso das mãos, eu abro o peito como se fosse um diamante, como se eu quisesse iluminar lá na frente, lá em cima. Eu retorno colocando um pouquinho de pressão nessas mãos e a partir desse movimento das mãos eu venho soltando sutilmente e transferindo o peso lá para frente dos meus isquios. Eu transfiro para trás mais uma vez e percebo o que acontece lá nas minhas escápulas, lá no topo da minha cabeça. Para onde o topo dessa cabeça quer ir? E retorno. Eu centralizo e apoio as mãos no chão. Percebo como essas mãos estão enraizadas no chão e agora também os pés, como eles estão posicionados. Se eles olham para frente ou se eles estão um pouquinho virados. E a pressão dessa mão me convida a trazer novamente essa transferência para os isquios. E agora eu incluo essa pressão dos pés. É uma pressão sutil, tá? Eu abro e aquela mesma sensação que eu tive de iluminar lá na frente com o meu externo, lá no alto, eu trago novamente agora, com as mãos apoiadas. Eu centralizo, deixo a minha perna direita, vamos começar pela perna direita. Eu abro minimamente e percebo se eu quero olhar para o outro lado ou não, se não, tudo bem também. Eu abro minimamente a perna esquerda, são 30 graus, tá? E pelo apoio dos pés eu começo a retornar essa perna. É o meu pé que me traz de volta. Mais uma vez de cada lado, eu percebo se o meu olhar quer seguir para o outro lado, para o lado em que a perna cai, e o meu pé traz de volta essa perna. Mais uma vez do outro lado. Eu abro, percebo se o meu olhar quer ir também, se o meu externo quer ir em direção à perna. E retorno pelo pé. Agora, vamos começar novamente pela perna direita. Elevar essa perna minimamente do chão, uns 5 centímetros. E aqui, eu rodo ela 30 graus novamente, uns 5 centímetros do chão. Como se eu quisesse desencaixar meu fêmur do acetábulo, dessa cavidade, eu percebo essa cava, centralizo essa perna e agora elevo a outra perna, é mínimo, tá? É bem pouquinho, percebo se há diferença de uma perna para outra, se há alguma tensão, se eu faço alguma contração excessiva. E se sim, eu relaxo esse pé, relaxo essa canela
e deixo reverberar lá na cavidade do acetábulo. Mais uma vez, eu percebo se esse olhar quer ir. Retorno os 2 pés no chão, retiro as mãos, retiro as bolinhas, deixo elas do lado e percebo como está agora. Se eu consigo perceber um topo da cabeça, essa distância do topo da minha cabeça até o finalzinho da minha coluna, como estão as curvas dessa coluna? Eu estou mais ereto? Eu consigo perceber mais esses isquios presentes no chão? Como eles estão agora? Eu trago aquela sensação do início, da experiência, percebo as diferenças, principalmente no apoio desses isquios no chão. Eu vou trazer uma outra vivência, só que desta vez em decúbito dorsal, na posição deitada. E num primeiro momento eu quero que vocês percebam, na posição sentada mesmo, como vocês ficam, aquele mesmo check-up da outra vivência, como estão as curvas da coluna, a respiração, como as estruturas se comunicam nessa posição sentada. Como estão as escápulas, os meus ombros, essa distância do topo da cabeça com os isquios, como estão as curvas dessa coluna, como é a minha respiração nessa posição, no primeiro momento. Nós vamos posicionar de barriga para cima, tá? Percebendo todas as conexões, como eu cheguei até aqui no chão, eu deixo esse chão me acolher e nós vamos posicionar uma balance ball na região do glúteo, tá? E uma balance ball do mesmo lado na direção da cintura, tá? Na cavinha da cintura aqui, no músculo quadrado lombar. Mais ou menos nessa região. Do mesmo lado. Vocês vão perceber que a gente fica um pouquinho deitado, tá? É essa sensação mesmo que eu quero trazer. As palmas da mão a gente vai deixar apoiado no chão. Essas mãos vão estar bem vivas, tá, gente? E eu primeiro sinto esses dedos dos pés abertos no chão. Como é o apoio desses pés no chão? Como eu recebo esse chão pelos meus pés? E percebendo todo esse aterramento, toda essa conexão dos meus pés, eu começo a colocar um pouquinho mais de pressão no pé do lado da balance ball, do mesmo lado. E percebo o que acontece quando eu firmo mais ele no chão. Sutilmente eu aterro mais esse pé no chão. Percebo o que acontece lá na minha escápula, lá em cima. O que acontece do lado desse mesmo lado do meu corpo. Eu centralizo e agora eu começo a aterrar mais o outro lado, o outro pé. E percebo o que acontece se eu tenho vontade de ficar mais em cima dessas bolinhas quando eu aterro sutilmente esse pé. Mais uma vez eu aterro o pé contralateral, as bolinhas, e fico um pouquinho aí em cima. Se você subiu em cima da balance ball e deixou os dois lados iguais. E volto retirando essa pressão do pé. Aí que o meu quadril ele cede e retorna para o lugar.
Eu trago essa perna do lado da balance ball em direção ao meu peito. Esse joelho, a canela está relaxada, o pé está relaxado. Eu procuro não fazer contrações. Percebo se muda alguma coisa lá no apoio da minha cabeça, do meu crânio. E começo a abrir essa perna minimamente. É pouquinho, é 20 graus, 30 graus. Eu abro e retorno. Percebo o que acontece lá nas bolinhas. Só mais uma vez eu abro com essa canela relaxada. Esse pé está cedendo. Enquanto a outra perna está bem firme no chão. O outro pé está bem aterrado. Eu abro esse pé, esse dedo, percebo toda essa planta do pé e como se eu quisesse empurrar uma parede lá na frente com esse pé bem aberto, eu empurro tanto essa parede que eu consigo estender essa perna. Eu estendo e deixo ela apoiar no chão. E a partir daí eu percebo o que acontece do lado do quadril dessa perna estendida. E esse pé ainda continua empurrando essa parede que está lá embaixo. Eu consigo perceber que os dois lados do quadril, eles ficam diferentes, como se eu quisesse alongar esse lado que está estendido. Ao mesmo tempo, o meu joelho, ele não está travado. Ele está um joelho livre, como se tivesse uma bolinha de ar atrás dele. E como se eu quisesse trazer essa mão lá atrás, eu alongo e percebo as costelas desse lado. Eu fico um pouquinho aqui, percebo se a cabeça quer ir junto. E esse pé continua empurrando essa parede e eu retorno. Centralizo o meu pé, elevo só um pouquinho, só a medida para eu tirar a balance ball. E percebe um pouco aí se há diferença dos dois lados, se os meus lados ficaram iguais, permaneceram iguais, ou se eu conseguir perceber alguma mudança em alguma estrutura. E agora eu posiciono a bolinha do mesmo jeito do outro lado. Uma na cavinha da cintura aqui e o outro bem no glúteo, tá? É uns 2, 3 dedos abaixo da espinha ilíaca póstero superior. Deixa essas mãos vivas. E agora vocês já sabem mais ou menos o caminho. Eu percebo como está meu corpo agora desse lado. Pode ser que ele não esteja igual do outro. Os apoios, as curvas da coluna. Como é meu quadril que estava com as bolinhas agora no chão? Eu começo aterrando o pé do lado da bolinha e percebo o que eu quero que o meu corpo... O que o meu corpo faz quando eu aterro mais esse pé no chão? Agora o outro pé começa a querer aterrar mais nessa terra que é firme. E aí eu percebo se o meu corpo quer subir nas bolinhas ou não. Se não, tudo bem. Mais uma vez eu aterro esse pé contralateral às bolinhas. E fica um pouquinho aqui, se você chegou em cima. Percebe como está o quadril desse jeito, como está a sua pelve. E aí, tirando a pressão desse pé, eu vou retornando até que o quadril encoste no chão. Eu trago meu joelho ao peito, permaneço com essa canela relaxada, com esse pé relaxado. E o que é preciso eu fazer para que eu mantenha esse joelho no peito?
de uma forma que não haja contração excessiva. Eu preciso fazer algo para que eu consiga manter essa perna relaxada. E o movimento começa lá da cabecinha do fêmur. Eu começo a abrir essa perna. É mínimo, é uns 30 graus. Eu percebo o que acontece quando eu abro essa perna, minimamente. Se a posição das minhas escápulas mudam, como que é o quadril do meu outro lado, quando eu abro essa perna minimamente? Eu quero abrir os meus dedos agora e a planta do meu pé, eu percebo todo o tecido dessa planta do pé e o que acontece na minha pelve quando eu abro esse pé e imagino aquela parede que eu quero empurrar lá na frente. Eu empurro tanto essa parede que a minha perna quer descer até que ela encosta no chão. E lembra daquela bolinha de ar atrás do joelho? Eu imagino aquela bolinha de ar que eu sinto meu joelho, ele não está travado, não tem contração excessiva e eu consigo perceber que o quadril, ele fica diferente do outro lado. É como se eu quisesse tirar essa perna daqui de uma forma bem sutil. Eu abro o meu braço e como se eu quisesse perceber todo o alongamento dessa parte lateral. Percebo se a minha cabeça quer ir também. Eu abro e mais uma vez eu empurro. Percebo o que acontece nas costelas do outro lado. Eu retorno. Centralizo o meu pé. Retiro as bolinhas. Percebe por um segundo como estão os dois lados, se agora você se sente mais igual ou não, tá tudo bem. Encontre uma melhor posição para chegar sentado, sem muitos ajustes. E percebe agora aquele check-up lá do início, quando a gente fez na postura sentada, na posição sentada. Como está essa distância? Como que está a minha pelve nessa posição agora? Como estão distribuídos o peso nesses isquios? Se eu consigo perceber uma distância maior desse topo da cabeça até lá nos isquios, até no final da minha coluna, no sacro. Como está a minha respiração? Eu tenho mais espaço agora? Como que está esse contorno no espaço? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder. Ativem o sininho para vocês sempre estarem aqui. Eu agradeço muito a colaboração e espero que o vídeo tenha ajudado muito vocês. Um grande beijo!